Começou já. Bem-vindas, bem-vindos, pessoal querido. Vamos lá para a última sessão do Grupo LEPSI do ano de 2025. É incrível como a gente percebe o ano passando tão rápido, o tempo passando tão rápido. Já estamos na última semana, estou permitindo aqui as pessoas chegarem. Estamos na última semana de novembro e já a última sessão do Grupo de Estudos LEPSI. Antes de apresentar os convidados ou chamá-los aqui para se colocarem, gostaríamos, em primeira mão, de apresentar a vocês o cartaz ou banner que vai chamar o colóquio do próximo ano. Por favor, registrem a data. Vai ser o 16º Colóquio Internacional do LEPSI, realizado na UFMG, que também vai sediar o 8º Colóquio da Rede Infeies e o 5º da Psicanálise e Educação de Minas, Psicanálise e Educação e Política de Minas. A gente teve o de 2024, super interessante. E a gente vai agora trabalhar com para o fazimento do colóquio maior, né, do colóquio internacional. E a gente já está operando e trabalhando o projeto, enfim, todas as os primeiros dados para que a gente possa fazer as buscas de financiamento, inclusive o contato com os colegas convidados. Bem, de qualquer maneira, esse, então, é o nosso evento e a chamada está posta. Por favor, bloqueiem as suas agendas para o período. Nós tivemos agora o feliz encontro que a gente teve em Rosário, na RUEPSI. A gente teve o congresso da RUEPSI em Rosário, foi todo exitoso, assim, do início ao fim. Cristina pode aqui dizer mais coisas, enfim, ela era do complexo, eu chamei de complexo Ana, porque quem estava administrando era Diana, Mariana, Ana e a Cristina, que era quase cristiana. Então, assim, era o complexo do Ana formalizando a nossa recepção, mas eles receberam a gente super bem e fizeram um evento muito caloroso, muito do nosso jeito, com os nossos ensaios, com as nossas possibilidades de não ser canônicos, como a psicanálise metropolitana, nem nada disso. Ao contrário, a gente pôde ensaiar o que a gente gostaria de estar levando e recolocando do ponto de vista disso que a gente tem feito, que é, na verdade, os estudos da subjetividade do Sul Latino, né? Então, isso foi muito interessante estar lá para a gente fazer esse movimento acontecer lá também, e com a recepção agradabilíssima, numa cidade agradável, porque eu tenho a honra de visitar essa cidade quase anualmente, então eu estou sempre lá em Rosário. Mas muita gente foi a Rosário pela primeira vez. E olha, eu não vi ninguém falando nada contrário. Todo mundo estava encantado com a cidade, com o Rio, com a forma um tanto progressista, meio de esquerda que a cidade tem. Muito bom mesmo de estar lá nesse momento. Então, Cristina, em nome de todos, a gente agradece a vocês por terem feito esse movimento, essa movida, como diz vocês mesmos, essa movida para que a gente estivesse lá. Muito obrigada. Hoje aqui no grupo de estudo, obrigado demais. Hoje aqui no grupo de estudo, nós vamos, nesse grupo de estudo, que é a última sessão do ano, a gente vai trabalhar resistência ao tema da sexualidade na formação de professores de línguas, uma leitura psicanalítica. A gente vai ter a honra de contar com a apresentação de Rafael Nascimento, o retorno do professor Henrique Leroy, lá da Letras, que está vindo aqui de novo conosco, é uma honra para a gente, e a membro aqui do LEPSI Minas, a Maralice Neves, colega, querida, amiga, aqui, parceira de trabalho. Ok? É com vocês, bem-vindos e bem-vinda. E vocês querem projetar, é fácil, é só projetar o que vocês gostariam de falar e depois, em seguida, a gente vai fazer as conversas sobre o que a gente leu, tá bem? Tá ótimo, Marcelo. Eu quero inicialmente agradecer essa oportunidade, né, de nós fecharmos este ano de debates altamente instigantes. Foram 6 temas muito interessantes.
convidados, na sua maioria, por membros docentes e ou convidados, né? Também docentes de outras instituições, e aí a gente está podendo agora trazer o trabalho de um discente em andamento para a gente colocar para debater, né? E justamente buscando, né, recuperar o que está lá na nossa apresentação do grupo, né, este ano, a potência, recuperar a potência da psicanálise, né, aliada à educação, à política, né, voltadas à cena pública, né, e aos modos de subjetivação de nossa época e lugar. Então, essa pesquisa de doutorado do Rafael de Souza Lopes Nascimento, né, é orientada atualmente pelo professor Henrique Leroy, e eu sou co-orientadora por já ter me desligado do programa de pós-graduação em linguística do pós-lim, né, da UFMG. Então, hoje eu estou como co-orientadora, e eu estou muito feliz de ter o Henrique como orientador aí do Rafael, trazendo mais esse lado interdisciplinar mesmo, que é da natureza da linguística aplicada, né? Até indisciplinar se chama lá na linguística aplicada, através do pesquisador Moita Lopes, um linguista muito interessante lá de nossa área, que traz a sua, né, contribuição, chamando a linguística aplicada de indisciplinada, né? E aí nos abre espaço para essas pesquisas em que a psicanálise pode nos auxiliar, né? E muitas vezes questionar ou trazer, e aí a gente também pode adicionar a linguística aplicada, que tem sido um das questões que nos tem instigado este ano, os conhecimentos de outras áreas, outros campos do saber, né? E a gente está trazendo a antropologia das linguagens, né? Que vai ampliar esse conceito além da psicanálise. E eu vou passar a palavra, então, para o Rafael, mas antes, se o Henrique, por favor, quiser dar uma pequena palavrinha antes, para depois a gente propor o debate, eu passo a palavra para o Henrique, então, acrescentar aí o que ele achar pertinente. Muito obrigada por nos receberem hoje. Muito bem, pessoal. Obrigado, Mara. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado a todas e todos pelo convite. É uma alegria estar aqui de volta, né? Com essa minha parceira amiga, Mara, que é a nossa lente psicanalista, aqui para as nossas pesquisas, né? E também já agradeço ao Rafa, né, pela apresentação, né? E só dizer para vocês, pessoal, que isso é o bacana de trabalhar com a linguística aplicada, da gente poder dialogar a linguística aplicada com outras áreas, não somente com a psicanálise, mas, sobretudo, com a antropologia da linguagem, por exemplo, com os letramentos que também advêm dos estudos, né, etnográficos, né, e antropológicos, né? O conceito de letramento, ele vem da antropologia, ele vem da etnografia, né? Então é isso que o Rafa vai fazer aqui um pouco, né? Dialogar a psicanálise com a antropologia das linguagens, dentro disso que nós estamos chamando de linguística aplicada, ampliada e, como muito bem disse a Maralice, indisciplinar, né? Por que ela é indisciplinar? Porque ela ultrapassa, porque ela quebra fronteiras, né? Que são cartesianas, que são dicotômicas, né? Que são opressoras também. Né? Então, essa é a ideia da linguística aplicada indisciplinar. Quebrar paradigmas, quebrar tabus, quebrar fronteiras e atravessar fronteiras, né? Sobretudo do conhecimento, né? Claro, e aí através de um corpo, através do corpo de um sujeito, né, que está produzindo discurso. Então, não vou falar mais não, porque senão eu vou começar a falar demais aqui, vou deixar para o Rafa, né, mas muitíssimo obrigado, então, pela recepção mais uma vez, e vamos escutar o Rafa agora. Gente, muito boa tarde, muito obrigado, Mara, Henrique, pessoal, por essa acolhida. Eu estou muito feliz porque eu já participo do LEPSI desde 2020, e poder trazer essa contribuição, eu fico muito feliz, uma forma de retribuir, né, também partilhar um pouquinho do que eu tenho vivenciado na academia.
A gente decidiu fazer só um pequeno ajuste aqui no nosso título, né? A gente acrescentou uma leitura para além da psicanálise, uma vez que a gente vai trazer a antropologia linguística das linguagens, né? De mãos dadas aí com a psicanálise para a gente poder ampliar essa noção de resistência. Então, vamos lá, gente. Olha só, eu quero iniciar primeiro pedindo para que vocês anotem aí mentalmente, no lado aí, no papelzinho, o que é sexualidade para você e como foi a sua formação familiar e escolar para essa temática. Então, eu quero começar essa minha fala a partir dessas duas perguntas, né? Porque elas vão ser importantes aqui ao longo dessa apresentação. Então, eu trago hoje um recorte da minha pesquisa do doutorado, né? Eu ainda estou no processo de análise dos dados. Eu ofertei uma disciplina no semestre passado para os graduandos da Letras, que estão nas licenciaturas, né? E aí eu ofertei essa disciplina intitulada Gênero e Sexualidade na Formação de Professores de Línguas, né? E a minha pesquisa de doutorado, ela é intitulada Ensino Integral em Sexualidade, né, na Formação de Professores de Línguas, uma intervenção mediada pela psicanálise. E aí eu já estou aqui trazendo como é que eu fiz a formação do corpus, né, da minha pesquisa. Então, essa é a minha disciplina, foi uma disciplina dividida em dois blocos, em que no primeiro eu estabeleci essa relação com a linguística aplicada e a educação integral em sexualidade. Os meus alunos, depois, no segundo bloco, eles tiveram que produzir, né, tarefas a partir de portfólios, apresentação de seminários. Então, a minha formação de corpus, ela foi a escrita dos portfólios, ao longo da disciplina. Então, ao final de cada disciplina, eles tinham que escrever o modo como as nossas interações estavam impactando eles. Nós tivemos as rodas de conversa, que para eles se chamaram rodas de conversa, mas, na verdade, eu acionei o dispositivo de conversação do Jacques Alain Miller, né, de fazer essa associação livre, né, coletiva, em que o significante ele vai deslizando, né, cada um vai participando do modo como gostaria, né, na discussão. E essa roda de conversa, ela aconteceu a cada 2 aulas, né? Ao final de cada roda de conversa, os alunos eles tinham que escrever o que eu chamei de escritas de si, para que eles pudessem ali criar uma pequena redação daquilo que impactou eles naquela discussão, dos significantes que ficaram ali mais evidentes, daquilo que eles acharam mais interessante. Eles poderiam escrever do modo que quisessem, se eles quisessem desenhar, eles poderiam desenhar, então eles ficaram bem à vontade para poder fazer essa escrita. E eu também contei com o professor observador, que foi o meu orientando da graduação, o professor Caio César, que é pedagogo. Ele tinha defendido o TCC dele no semestre anterior, e eu convidei ele para poder participar da minha pesquisa. Então, ele tomou nota, né, daquilo que ele achou interessante e relevante, né, das minhas práticas ali, das minhas escolhas, e ao final de cada aula, né, de cada observação, a gente se reuniu para poder trocar ideia, cada um na sua posição, né, eu de formador e ele de observador. Então foi assim a minha formação de corpus, com os portfólios, com a produção de uma intervenção dentro do contexto de educação integral em sexualidade, que os alunos tiveram que produzir, as escritas de si e as observações, né? Então, foi tudo isso que eu produzi. Agora, como que nasceu esse desejo para poder falar desse tema? Então, eu venho da minha pesquisa de mestrado, em que eu trabalhei com a realidade de uma professora de inglês trans. Então, nessa minha caminhada no mestrado, eu tive contato com estudos de gênero, com a teoria queer e também com a psicanálise, né? Porque eu trabalhei com entrevista clínica, usei os 4 discursos do Lacan, a teoria da significação, para poder fazer uma análise do discurso da
da minha sujeita de pesquisa. E por conta desse meu percurso, nós tivemos, no dia 26/9/2022, esse encontro, a convite da professora Margarete, junto com o Lucas Emanuel, com o orientando também da professora Margarete, né, o Lucas, acho que é Lucas Lopes, né, com a professora Maralice, nós trouxemos essa discussão sobre gênero, sexualidade também, mas por essa perspectiva do falo, né? E aí nós nos embasamos aqui no conceito de falo do texto do Nágio, né? E foi muito interessante porque a gente trouxe essa perspectiva, eu trouxe a perspectiva do falo lésbico da Butler, e foi muito interessante, até que eu estou citando o professor Marcelo, que no dia da apresentação falou assim, nenhuma polêmica, depois de 1 minuto de silêncio, né? E aí eu fiquei me perguntando sobre essa resistência depois, inclusive, como a gente teve o interesse de escrever um artigo, a gente até depois ficou se questionando, nossa, por que esse tema gerou tanta resistência? E aí também no meu percurso, em 2023, eu tive acesso à oficina de educação e sexualidade, eu fiquei sabendo a partir de uma colega da pós-graduação, a professora Daniele Awad, que me mandou o link dessa oficina, oferecida pela professora Meire Miranda, lá na Federal do ABC. E aí, então, foi esse percurso que me levou a pensar essa disciplina. Então, aqui, até nesse ponto, eu tinha uma noção de sexualidade a partir do discurso da psicanálise e a partir do discurso das teorias feministas, dos estudos de gênero, da teoria queer. E nessa disciplina, a gente pegou esse significante de sexualidade e foi expandindo, né? Então, eu fui compreender a sexualidade por uma outra perspectiva a partir do campo da educação integral em sexualidade, que começou ali a ser forjada por essa ONG chamada Advocates for Youth, que é uma ONG estadunidense, e nós temos hoje os documentos UNESCO, que foi a leitura, né, que a gente sugeriu, junto com o texto da Marineide Figueiró, que também, no contexto de Brasil, começa a problematizar a educação em sexualidade. E nessa oficina foi interessante porque nós passamos a dessensibilizar as tensões sobre a palavra sexualidade, né? E também nessa disciplina a gente teve que fazer, nessa oficina a gente teve que fazer uma produção de um portfólio, então eu escrevi sobre mim, sobre a minha realidade, como é que a sexualidade perpassou a minha narrativa, a minha história, então eu pude escrever, colocar no papel, e também como é que as discussões sobre sexualidade me afetavam, né, ao final de cada discussão, e aí a gente teve o projeto de intervenção. Então eu trouxe isso daqui para poder justificar o porquê da estrutura da minha disciplina, que eu trago dessa oficina que eu fiz com a professora Meire, da Federal do ABC. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é um outro olhar da sexualidade a partir de um olhar pedagógico, né? Porque até então eu conhecia o olhar psicanalítico, o olhar Foucaultiano, o olhar dos estudos de gênero, enfim. E aí a gente tem aqui a sexualidade não mais como algo sobre o que você faz, mas sobre quem você é e como você vive, né? Nossa sexualidade como uma parte natural e saudável de quem nós somos. E aí a gente amplia a sexualidade para outras esferas, para a esfera biológica, psicológica, sociocultural. E aí então a gente vai ter, por exemplo, que as primeiras tentativas de se formular a educação integral em sexualidade, a gente vai tendo as ampliações, né, de como é que esse significante ele vai tentando ser significado nesse discurso da pedagogia, né, na pedagogização da sexualidade. Então, a gente tem, por exemplo, pelo viés biológico, que a gente pode falar de reprodução, controle de fertilidade, crescimento e desenvolvimento, ciclos fisiológicos, pela dimensão psicológica, emoções, experiências, enfim, aqui é uma das tentativas de ir organizando. E aí essas tentativas elas vão se ampliando também a partir dos discursos que tentam problematizar a sexualidade por esse olhar pedagógico, né? Então, por exemplo, quando a gente vem naquele encontro do dia
lá de setembro de 2022, a gente abordou a sexualidade só por esse lugar roxinho aqui, olha. Sendo que existem outras possibilidades de se discutir a sexualidade em outras dimensões, como imagem corporal, fantasia, skin hunger, que é a nossa necessidade de toque, informação sobre saúde sexual e reprodutiva, sobre métodos contraceptivos, fisiologia, anatomia, intimidade, proximidade. Então, aqui a gente tem uma ampliação da noção de sexualidade, né? Do que a sexualidade pode abarcar enquanto um significante que direciona outros discursos, né? E aí, então, vem os documentos UNESCO para poder pegar tudo isso e criar normas internacionais em diálogo com vários países para poder trazer essas orientações técnicas, né? Implementar as orientações técnicas da educação integral em sexualidade, que não necessariamente precisa ser estabelecido dentro de um contexto escolar, ela pode ser estabelecida em qualquer contexto que necessite dialogar alguma questão da sexualidade, mas a partir de evidências científicas, a partir de uma perspectiva de direitos humanos, e os documentos UNESCO, eles estão alinhados com as ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os Global Goals. Hoje em dia, qualquer pessoa que compra um celular Samsung vai ter o aplicativo do Global Goals instalado no aparelho Samsung, e cada vez que você acessa, você monetiza e distribui isso para algum dos programas, né, dos Global Goals. E nós temos também esses documentos amparados não só por leis regionais, mas também por tratados, convenções internacionais, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Então, a gente tem, a partir do documento UNESCO, essa formalização do que é educação integral em sexualidade, né? Que tem por objetivo transmitir conhecimentos, habilidades e atitudes, que essa é a proposta do documento UNESCO, de fazer com que o aluno, né, voltado para o adolescente e com foco no adolescente, para que o adolescente produza saberes sobre esses temas, né? Então é oferecido um conhecimento para que esse aluno consiga desenvolver alguma habilidade, e a partir daquela habilidade ele consiga ter alguma atitude diante daquele tema, né? Então o sujeito produzindo saberes sobre si a partir ali do seu locus de enunciação, né? Do corpo geocorpo politicamente localizado. Então, trazendo noções de bem-estar, dignidade, desenvolver relacionamentos sociais e sexuais de respeito, considerar como suas escolhas afetam o bem-estar próprio de outras pessoas, entender e garantir a proteção de seus direitos ao longo de toda a vida. E aí é interessante porque, como esses documentos, os documentos UNESCO, eles são forjados por uma lógica de participação também multidisciplinar, é interessante que eles mesmos trazem que a definição da sexualidade, ela sempre é vista como algo muito amplo, né? Não é um conceito simples de ser formalizado, né? Porque em cada lugar onde se trabalha a sexualidade, em cada lugar no mundo, em cada lugar onde se enuncia a sexualidade, a gente vai ter uma visão diferente da sexualidade. Mas eles trazem uma definição que tenta ser uma definição geral da sexualidade, ser entendida como uma dimensão central do ser humano, que inclui compreensão e relacionamento com o corpo humano, vínculo emocional, amor, sexo, gênero, identidade de gênero, orientação sexual, intimidade sexual, prazer e reprodução. Então, a sexualidade, ela é complexa e inclui dimensões biológicas, sociais, psicológicas, espirituais, religiosas, políticas, legais, históricas, éticas, culturais, que evoluem ao longo da vida. Então, essa noção, ela é interessante, porque eu vou falar mais adiante, porque muitas vezes as pesquisas, vou até adiantar aqui, muitas vezes, quando a gente quando eu me voltei depois para o campo da linguística aplicada, eu percebi que, ao se abordar a sexualidade, ela era sempre vista como o Sancho Panza do gênero, ou às vezes numa perspectiva intercambiável, e que não é legal. Depois eu fui dar uma olhadinha, para quem lê Guacira Lopes Louro,
a gente vai ver que em muitos textos dela, ela traz no título de muitos capítulos a palavra sexualidade, mas ela não problematiza como ela vê a sexualidade. Muitas vezes ela traz discursivamente sexualidade e gênero ali no mesmo patamar, mas pelo olhar da educação integral em sexualidade, gênero é um subproduto da sexualidade, e não o contrário, ou como muitas vezes é abordado. Então, por isso que, quando a gente vê pelos documentos do Unesco a sexualidade, a gente vê que a sexualidade, o gênero, ele é um subproduto da sexualidade. Então, a gente tem vários temas, como relacionamentos, valores, direito, cultura, sexualidade, violência. Por exemplo, essa cena que nós tivemos no Mineirão, dos 30 mil alunos, né, que romperam numa violência tremenda, isso é um tema da sexualidade a partir da educação integral em sexualidade. Mas muitas vezes as pesquisas, elas só vão abordar a sexualidade por uma perspectiva de identidade de gênero, ou violência baseada em gênero, né, que é o VBG, ou pautas identitárias. Então, quando eu me voltei para a linguística aplicada, eu vi que todas as pesquisas, elas só vão abordar questões de gênero e sexualidade por um viés identitário. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de casos de mulheres periféricas que, quando vão ter o seu quarto filho, sofrem uma violência sem consentimento de sofrer uma laqueadura, por exemplo, isso é um tema da sexualidade, né? E aí, então, o que a gente quer... só voltar aqui, gente, só para poder mostrar para vocês uma coisa muito interessante, que em 2023 a gente teve esse para-documento, para além dos documentos Unesco, né? Esse documento aqui, que ele está em português e vários outros idiomas, nós temos esse daqui só voltado para o Brasil. Então, para aqueles que estão aqui hoje, que trabalham com alguma questão, ou querem fazer algum tipo de intervenção dentro da temática da sexualidade, dentro de algum desses conceitos-chave, para além, às vezes, dos documentos da BNCC que nós temos, que nos possibilitam, de alguma forma, né, dialogar essas questões, nós temos esse outro documento aqui que traz todas as leis e tratados internacionais, regionais, que vão te dar respaldo legal para poder abordar qualquer um desses temas que estão aqui. Então, eles fizeram um trabalho muito bem feito, ao meu ver. Então, onde que a gente quer chegar com tudo isso? A gente não quer somente trazer uma novidade metodológica, mas trazer a sexualidade num olhar sobre como nós falamos, né, dela, como nós falamos da sexualidade em diferentes campos. Aí eu fiz aqui só esse mapinha para poder me ajudar a visualizar, né, e aí eu fui percebendo quais os saberes da sexualidade que eu tinha nos discursos que eu vou acionando para poder falar da minha pesquisa, né, a psicanálise, vendo a sexualidade, né, como uma força que estrutura, né, o inconsciente, as pulsões, as fases do desenvolvimento psicossexual, né, a sexualidade como polimorfa, e aí a gente vê Foucault falando da sexualidade como discurso, poder, biopolítica, normatização, e a educação integral em sexualidade, que também abarca as duas. Olha só que interessante, porque todas essas chaves aqui, elas são tratadas considerando o desenvolvimento psicossexual e cognitivo da criança. Então, a educação integral em sexualidade vai abarcar as noções de Foucault, vai abarcar as noções da psicanálise, para poder construir ali o seu discurso, para falar sobre saúde, cidadania, prevenção e respeito. E aí, com isso, o que nós queremos trazer aqui, né, na nossa proposta de hoje, é trazer a antropologia linguística para poder olhar para a sexualidade enquanto um significante, né? Então, a antropologia linguística, ela vai olhar a linguagem não apenas como algo que descreve o mundo, mas a linguagem, ela molda a forma como nós percebemos e vivemos o mundo, né? Então, a linguagem, ela não é só código. A sexualidade, nesse prisma, ela é discursivamente construída. Então, a antropologia linguística permite a gente analisar como diferentes tradições psicanalítica, Foucaultiana e pedagógica constroem regimes de verdade sobre a sexualidade. E aí é interessante a gente pensar
a língua, a linguagem, né, dentro de um contexto cultural, moldando as nossas formas de pensar, a língua moldando a nossa percepção da realidade, e que nos leva às ideologias linguísticas, né, que moldam as nossas práticas sociais. Então, aqui é a galera da antropologia linguística que eu trago aqui como referência para a gente poder pensar, né, como é que a linguagem, então, nos afeta. Aqui, gente, então eu montei esse quadrinho, e é interessante que eu me trouxe aqui no meme da Nazaré Confusa, isso daqui, vamos dizer que é um modo de entextualização, né? Eu pego um recorte e trago ele aqui num outro contexto social de enunciação, discursivo e tal. Então, quando a gente usa a antropologia da linguagem para poder questionar esses outros discursos, então, enquanto a psicanálise está vendo, né, a sexualidade como pulsão, consciente, desejo, desenvolvimento psicossexual, a antropologia da linguagem quer saber como o inconsciente é narrado e é textualizado em discursos do sujeito. Enquanto Foucault está preocupado com o dispositivo histórico discursivo de poder e normatização, a antropologia da linguagem está interessada em saber quais práticas discursivas regulam e indexicalizam verdades sobre o sexo. E enquanto a educação integral está preocupada com a dimensão pedagógica cidadã de saúde e prevenção, a antropologia da linguagem vai questionar como a linguagem escolar constrói repertórios e negocia sentidos de sexualidade. Isso daqui vocês viram muito no texto da Figueiró, né? Como é que ali ela foi trazendo as narrativas, né, das professoras, dos formadores, negociando sentido nas cenas, né, que envolviam alguma temática da sexualidade. E a antropologia da linguagem, quando se volta para a sexualidade, entende a sexualidade como linguagem, como prática social que molda a nossa percepção e a nossa identidade. E ela vai perguntar, então, como sujeitos mobilizam repertórios, translinguagens e processos de indexicalização para construir subjetividade sexual. Então, para poder ilustrar isso, eu trago aqui um videozinho e depois, em seguida, o professor Henrique vai até me ajudar a dar uma olhadinha aqui. Eu vou tentar tocar o vídeo aqui no meu outro computador. Vamos mutar aqui. Mas o que é isso? O que é isso? Eu que te pergunto. Olha o que vocês fizeram com meu filho. Calma. Calma? Como é que eu tenha calma se vocês transformaram meu filho numa bicha? Esse é seu filho? Era meu filho. Era uma pessoa direita, era macho, ia virar comedor. Aí foi professora Jéssica vir com aula de educação sexual. Pronto, transformou meu filho num viado. Ah, não, isso não é possível. Não é... Fala, Maurício, por favor. Ai, para de bafão, sua louca. Eu, hein, pai, que saco. Tá vendo o que tá acontecendo? Agora vem com um papinho de orientação sexual, não, porque todos somos iguais. Pronto, meu filho virou uma homossexual. Olha, talvez a gente tenha tocado no assunto no dia do orgulho. Vem, Nicolau. Vem, Nicolau. É com a senhora que eu quero falar. Aqui, ó, eu quero saber quem foi que andou ensinando aqui na escola coisa de Dia do Índio. Índio. Ah, meu Deus, olha, semana passada foi o dia do índio. Ah, é? Foi. Eu vou processar essa escola. Eu vou processar essa escola! Quem sabe a gente não consegue se entender, conversar sobre isso, não é? Enfim, talvez seja só uma fase. Ah, uma fase? Quanto tempo vai durar essa fase? Me mostra quem é, Marcos! Me mostra quem é, Marcos! Quem resolveu comemorar o Dia da Árvore, hein? Meu filho virou um zumbi. Ah, mas o zumbi que a gente falou é o zumbi dos palmares. Ai, não. Pô, nem pra prestar atenção na aula. Ih, gente, tá latindo, gente. Tá mudo, Rafael? Tá sem som, Rafael. Estão tentando me calar. Tem textualização aqui. Ai. Olha só, gente, então a antropologia linguística permite a gente analisar como os sujeitos constroem sexualidade em discursos, mobilizando repertórios, translinguagens
e processos de entextualização e indexicalização. Você gostaria de problematizar algum desses pontos aqui, professor Henrique? É interessante a gente falar aqui, pessoal. Então, primeiro, pegando o exemplo do vídeo, né? Quer dizer, primeira coisa, a antropologia da linguagem, ela vai trazer uma perspectiva êmica do discurso, né? Êmica e ética. Quando eu digo êmica, eu estou falando de uma perspectiva interna, ou seja, de uma perspectiva que vem do sujeito, né? O sujeito de pesquisa, um sujeito que está produzindo o discurso. Então, por exemplo, vamos colocar num contexto antropológico. Se um antropólogo, por exemplo, vai a uma comunidade, né? Dialogar com essa comunidade, pesquisar, vamos dizer assim, essa comunidade, né? E aí, trazendo Paulo Freire aqui também, nós vamos trabalhar com o sujeito de pesquisa, e não mais com o objeto de pesquisa, ou seja, a gente vai trazer o discurso desse pesquisado, né, o pesquisado aqui no bom sentido, obviamente, né? Não é aquela ideia mais laboratorial, né, cartesiana de pesquisa, né? Que tentou se reproduzir algo cartesiano também para as linguagens, para as humanidades, mas que não deu certo, né? E nunca vai dar, porque é complexo, né? Então, a ideia da antropologia da linguagem, essa ideia primeira é que ela seja êmica, ou seja, que ela traga, né, a perspectiva interna desses sujeitos falantes. Por isso a gente traz aqui a translinguagem, porque a translinguagem, pessoal, vai trazer a ideia de língua como repertório. O que quer dizer isso? Repertório, primeira coisa, repertório significa que nós não sabemos tudo de uma língua, né? A língua está sempre em mudança e nós estamos sempre construindo essa linguagem. Mais uma vez, língua/linguagem é construção social, é construção cultural, é construção histórica. Então, a translinguagem vai trazer essa perspectiva êmica também interna do sujeito, vai trazer o entendimento de língua como repertório, ou seja, nós não sabemos tudo de uma língua, e também o repertório vai colocar o foco no sujeito, né? Entender língua como repertório também trabalha a questão de quem está produzindo o discurso, e não só o que está sendo produzido. O que está sendo produzido, por quem está sendo produzido e para que está sendo produzido. Essas são as perguntas que a gente deve fazer quando a gente traz a antropologia da linguagem, né, para as pesquisas. Bom, e para finalizar, eu queria só trabalhar com vocês aqui, bem rapidamente, essas categorizações da antropologia da linguagem. O que seria a intextualização? A intextualização, pessoal, seria a viagem que uma palavra faz de um contexto para outro. Então, eu vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês, né? A palavra, ou bem escuro, né? Vou trazer aqui a palavra negro, né? A palavra negro foi criada pelo colonizador para diferenciar aquele que tinha uma cor diferente, uma textura de cabelo diferente, características fenotípicas diferentes do branco, do considerado branco, né? Só que o branco esqueceu que ele também estava se racializando a chamar o outro de negro, né? Ele não é uma raça universal, né? Essa raça branca precisa ser desuniversalizada também. Então, negro vem de um contexto colonizador, de opressão, o significante negro. Mas o que acontece lá na década de 50 com o Aimé Césaire, né? O martinicano, que foi mestre do Frantz Fanon? O que o Aimé Césaire vai fazer? Aimé Césaire vai ressignificar a palavra negro. Ok, negro é luta, negro é resistência, negro é beleza também, né? Então, quer dizer, Aimé Césaire, né, a palavra negro, ela é intextualizada de um contexto colonizador, de um contexto colonial, inclusive, para um contexto contemporâneo, vamos chamar de 50 para cá contemporâneo, com Aimé Césaire. Ao ser intextualizada, ou seja, ao viajar de um contexto para o outro, essa palavra, ela produz inúmeros significados. E a essas produções de significados, nós vamos chamar de indexicalidades, né? Ou seja, você tem um significado primeiro, vamos dizer assim, primeiro entre aspas, do dicionário, mas você tem outras possibilidades de significação, que é o que nós estamos chamando de indexicalidade. Os teóricos que trabalham em indexicalidade, pessoal, eles até usam um símbolo muito interessante, que um D minúsculo, D de dado minúsculo, seria o discurso que advém do denotativo, desse contexto de dicionário. E o D maiúsculo seriam outras possibilidades de significado que estão no social. Esse seria o D maiúsculo da indexicalidade, né? E, por fim, essas indexicalidades, obviamente, trazem muitas ideologias. Sejam elas linguísticas, sejam elas sociais, culturais, né?
ideologias opressoras. Então, não sei se, espero que tenha ficado claro, mas essas intertextualizações acontecem o tempo todo, né? Por exemplo, a palavra transa. Vamos lá para a década de 80. Lembra das novelas? Toda novela tinha a palavra transa. Ah, isso aqui tá transado. Ah, eu vou transar isso com aquilo. Hoje, essa palavra não existe nesse contexto mais de negociação. Transar hoje tem uma denotação, né, estritamente sexual, né? Se a pessoa fala, vou transar isso com aquilo, é capaz dela nem entender, né, no contexto de hoje. Então, isso pode acontecer. Você pode ampliar os significados, como você pode também diminuir esse campo de significado. Então, isso é a antropologia da linguagem, né? E, claro, sempre trazendo a perspectiva do sujeito, êmica, de quem está trazendo, de quem está produzindo esse discurso e em qual contexto isso está sendo produzido. Eu não vou falar mais, não, senão Rafa não tem mais tempo, né, Rafa? Mas Nossa, é mais ou menos precisa dos isso. dados. Ah, e aí, é claro, o exemplo do vídeo do zumbi, né? É isso, quer dizer, a palavra zumbi foi intextualizada, né? Quer dizer, ela saiu de um contexto de filme de terror e foi para um contexto de resistência, por exemplo, só que, claro, no vídeo o zumbi está totalmente essencializado, né? É uma outra história. Mas o zumbi foi intextualizado e indexicalizado ali no vídeo, como também o índio, entre aspas, né, indígena, índio, né, e tantos outros exemplos, né. Bom, é isso, Rafa. E geralmente quem tem essas questões problemáticas com essas discussões dentro da comunidade escolar, a gente sabe muito bem quais são, inclusive, as práticas políticas dessas pessoas de bem, né? Enfim. Então, quando a gente traz como o inconsciente é narrado e intextualizado em discursos do sujeito, então a gente vai pensar que a psicanálise compreende o inconsciente manifestando em lapsos, sintomas, sonhos, né, em formas de linguagem. E a antropologia da linguagem, quando ela, né, aqui a gente está tentando fazer a antropologia das mãos para a psicanálise, interessa observar como essas manifestações elas viram discurso, né? Como que o sujeito narra, como o sujeito ele intextualiza essas narrativas, né? Transformando então em texto, em discurso, né? Que vai circular em um contexto social. Então, por exemplo, um paciente ele fala de um sonho, o analista interpreta, e esse relato não é só expressão individual, mas já é uma intextualização, né? Um discurso que vem do íntimo do sujeito que vai passar ali para aquele contexto social da clínica, né? Um discurso que dá forma ao inconsciente e que pode ser analisado como prática de linguagem, né? Então, o inconsciente, ele não aparece cru, ele precisa ser colocado em palavras, em histórias, em metáforas. E aí, quando a gente pensa na intextualização, né? Esse relato, ele é retirado de uma experiência íntima, reescrito, né? Nessas várias possibilidades. Então, o que a gente quer trazer em resumo, né? Aqui a gente está fazendo uma aposta, né, a partir dos dados da minha pesquisa, né? Então, a pergunta que é destacar aqui, do ponto de vista da antropologia da linguagem, o inconsciente não é apenas uma força interna, mas algo que ganha forma discursiva, né? Ou seja, ele é dito, ele é narrado, ele é transformado em texto, que pode ser analisado como prática social e cultural. Então, o que a gente está querendo pleitear aqui? O que a gente está querendo trazer aqui? A gente está querendo trazer a resistência como categoria analítica a partir do olhar da antropologia linguística, né? Então, a psicanálise, ela vê a resistência, né, como esse movimento do sujeito de evitar, adiar, dificultar o acesso ao inconsciente, né, e vai se manifestar em hesitações, desvios, risos nervosos, vergonha. E a antropologia linguística vai ler tudo isso, né, todo esse movimento, como uma resistência discursiva. Então, enquanto a psicanálise está ali preocupada em justificar o porquê que essas cenas acontecem, a antropologia linguística vai mostrar o como, através do discurso, das resistências discursivas. Então, o sujeito indexicaliza o tabu e a dificuldade de falar sobre. Então, a sexualidade, ela pode ser, por exemplo, vista através da pausa, da performance corporal. Então, a resistência psicanalítica, ela se torna visível como prática discursiva. Então, a antropologia que é a antropologia linguística, ela vai tornar visível essa resistência como prática discursiva, né? Isso é o que nós estamos apostando.
Então, essa análise, ela pode ser feita através de textos orais, de textos escritos, de textos multimodais, né? Então, entrevistas, falas, em sala de aula, narrativas espontâneas, redações, relatos autobiográficos, né? E mesmo que nos textos, né, a gente não tenha ali a entonação, a pausa, há escolhas lexicais, metáforas, né, modos de narrar, enfim. Estou passando aqui mais rapidinho, gente, porque eu quero chegar nos meus dados, tá? Senão não dá tempo. Então, quando eu trouxe lá no início essa pergunta, né, para vocês, o que é sexualidade para você? Essa mesma pergunta eu fiz para os meus alunos no portfólio, que eles tiveram que responder uma semana antes da disciplina começar, e quando a gente teve a nossa primeira conversação, né, nossa primeira roda de conversa, eu fiz a mesma pergunta. Então, aqui, o que eu esperei ver, então, a partir dessa proposta que nós estamos trazendo, pelo olhar da intextualização. Então, cada aluno vai transformar a sua experiência íntima em discurso, criando uma narrativa que dá forma à sua subjetividade. A indexicalidade, as palavras escolhidas como prazer, tabu, respeito, doença, amor, funcionam como índices que apontam para ideologias sociais e culturais sobre sexualidade. E a resistência, ela pode aparecer, né, discursivamente em respostas evasivas, silêncios, risos, ou definições muito genéricas, formas de não se alinhar ao discurso dominante ou de proteger a própria intimidade. Então, aqui agora, gente, vai ser bem rapidinho, eu vou trazer dois alunos e uma tentativa de análise a partir desse instrumento que nós estamos trazendo aqui como novidade. Né? Então, essa primeira aluna, ela escreveu, né, no portfólio: não recebi formação em sexualidade durante a escola, estudei alguns conceitos básicos de anatomia, mas nunca nos aprofundamos significativamente nesse assunto. Em casa, também não tive a famosa conversa com os pais para entender melhor as mudanças e transformações que o meu corpo e minha mente passaram durante o período da puberdade. Eu ainda estou aprendendo sobre esses conhecimentos, principalmente por meio de contextos e situações informais. Por ter uma irmã lésbica, confesso que fui influenciada a explorar mais esse lado da sexualidade e ser mais aberta para conhecer e entender as diferentes formas de ser e de sentir que existem por aí. Eu achei que ela iria trazer essas questões quando eu perguntasse na primeira conversação ali. Só que ela desenvolveu da seguinte forma, respondendo assim: o que você se permite viver, a sexualidade, né? O que você se permite viver, o que você se permite explorar. Então, uma pausa. Nossa, que pergunta difícil, diz meio envergonhada. E aí eu trago a seguinte análise. Então, no relato escrito, a participante realiza um processo de intextualização ao narrar a sua trajetória de formação, destacando a ausência de espaços institucionais para discutir sexualidade. Não recebi formação em sexualidade, nunca nos aprofundamos significativamente nesse assunto, e não tive a famosa conversa com os pais. Essa narrativa reescreve o silêncio escolar e familiar como parte constitutiva de sua experiência. A indexicalidade aparece nas escolhas lexicais que remetem a ideologias sociais, a anatomia, que aponta para o discurso biomédico restrito, famosa conversa com os pais, indexa o tabu familiar e a menção à irmã lésbica, sinaliza a abertura para discursos de diversidade e inclusão. A resistência, entendida na chave psicanalítica, se manifesta como defesa inconsciente diante de conteúdos difíceis de elaborar. No escrito, ela aparece como lacuna. O sujeito reconhece que ainda estou aprendendo por meio de contextos informais, mas não desenvolve plenamente o tema, deixando espaços em branco em sua narrativa. Essa leitura só é possível porque, em diálogo com a antropologia da linguagem, tratamos a resistência como categoria analítica. O silêncio e a ausência não são apenas obstáculos, mas práticas discursivas que indexam normas e tabus sociais. Já no oral, a resistência se revela performaticamente. O que você se permite viver, o que você se permite explorar, uma pausa. Nossa, que pergunta difícil, acompanhado de envergonhamento.
Aqui a psicanálise explica o mecanismo inconsciente na hesitação, vergonha, enquanto a antropologia da linguagem mostra como esse mecanismo se materializa no discurso por meio da pausa, da evasiva e da performance corporal. Assim, ao conjugar psicanálise e antropologia da linguagem, a resistência deixa de ser apenas recusa e passa a ser produção de sentido, revelando como futuros professores narram, silenciam e hesitam diante da sexualidade. O último trechinho, não vou falar ele todo não, e a análise é bem curtinha. Aí esse outro aluno, é importante dizer que a aluna anterior, ela tem na faixa dos seus 20 e poucos anos, e é uma mulher preta, bissexual. Aqui eu tenho um outro aluno na faixa dos seus 30 e poucos anos, heterossexual, e se eu não estou equivocado, ele é pai. Não entendi bem a pergunta sobre sexualidade, logo não consigo responder com exatidão. Isso ele escrevendo no portfólio. Mas se entendi bem, fui ensinado que homem é homem e mulher é mulher, e cada um tem seu comportamento e papéis bem definidos. E aí, na sala de aula, diante dos outros alunos, ele disse, eu não sei se eu entendi direito, pode até ser ignorância minha, a minha visão do que eu vejo, da minha criação, de quem eu sou e tal. Quando falo da questão da sexualidade, assim, entendi mais ou menos que a ver, assim, com a questão de gênero, masculino e feminino. Então, a gente vê que a fala dele é bem fragmentada. Homem não pode chorar, mulher tem que agir assim, como você vai agir assim na sociedade, comportamentos, gostos, vai influenciar na personalidade da pessoa como um todo, vai entrar em conflito com a sociedade. Sou homem, mas gosto de usar vestido, mas você é homem, o que você está fazendo com vestido? E essa foi a formação que eu recebi. E aí eu trago a seguinte análise. Então, no relato escrito, o participante realiza uma intextualização breve e normativa, reduzindo sua formação em sexualidade a uma formação binária. Homem é homem e mulher é mulher, e cada um tem seu comportamento e papéis bem definidos. Essa narrativa curta reescreve o discurso tradicional sem abertura para reflexão. A indexicalidade aparece justamente nessa escolha lexical que aponta para ideologias sociais de gênero rígido e papéis fixos, revelando a influência de discursos normativos da família e da escola. A resistência psicanalítica se manifesta como evasiva inicial, formação em sexualidade, não entendi bem a pergunta, e como defesa inconsciente que impede o aprofundamento, mantendo-se no lugar seguro da resposta curta. Já no oral, o participante expande sua narrativa, hesitando e se corrigindo. Eu não sei se eu entendi direito, pode ser até ignorância minha, o que mostra resistência performática marcada por pausas e insegurança. Nesse processo surgem exemplos que indexam tanto normas sociais, homem não pode chorar, mulher tem que agir assim, quanto práticas de contestação. Sou homem, mas gosto de usar vestido. Então, gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigado. Aqui está meu Instagram. Quem quiser me seguir, meu e-mail. E é isso, muito obrigado. Ai, falei demais. Obrigado, Rafael. Não falou demais. Nós é que vamos agora decantar isso para a gente poder pensar o que você falou, né, o que o Henrique também trouxe, Maralice introduziu. Eu acho que eu vou começar aqui, vou aguardar as perguntas dos colegas, mas vou problematizar alguns pontos, só para a gente começar a aquecer o debate, porque quando você me perguntou assim, ou perguntou para todos nós, como foi a sexualidade na escola, né? Como é que você chegou na escola e que foi abordado? Primeiro que eu estava na escola do século XVIII, então eu nem lembro direito como foi, mas quando eu volto à escola, eu me lembro muito de uma aula de educação sexual, justamente de educação sexual, não integrada, evidentemente, mas na perspectiva convencional, que era aquela educação bem biologista, né? Bem voltada para a reprodução, bem aquela conformação moralista, estabelecimento dos códigos e etc., e do respeito mútuo que a gente devia ter com as pessoas e que não resultam nisso necessariamente, né? Não resulta nisso. E aí, quando eu pergunto para mim o que é sexualidade, que é a pergunta que você nos provoca aqui, eu já sou contaminadíssimo com a teorização da psicanálise, então, necessariamente, eu já sou ideologicamente afeito a ela, de maneira que eu não tenho muito, o meu filtro de ver o mundo já passa por ela. E é sobre isso que eu gostaria de acrescentar, até para
porque eu estou entendendo que você está trazendo uma perspectiva que amplia não só a psicanálise, mas as teorias do poder, as teorias pedagógicas, cidadãs, né, e a antropologia linguística, né, nesse sentido de ampliar esse universo, de pensar a psicanálise, pensar a sexualidade, não só na perspectiva analítica, mas na perspectiva de mais horizontes, né, teóricos para se pensar a coisa. Evidentemente, isso é uma benesse, é claro que isso enriquece, claro, o que a gente está tentando trazer, mas tem um aspecto que eu gostaria de acentuar, que é justamente a impossibilidade da palavra recobrir o que é da ordem sexual, né? A sexualidade em psicanálise é a condição sexual, e não há o significante que consiga recobrir isso. Então, quando a gente herda lá das feministas, o corpo é político, isso é ótimo, né? O corpo é político, quer dizer, o corpo está na polis e ele faz marcação, ele se afirma. Isso é ótimo. Aí a psicanálise vem e fala assim, o inconsciente é a política. Se o corpo é político, o inconsciente é a política. Qual que é essa política? É justamente a política de tentar verificar uma verdade que te habita e que uma verdade que te habita, mas que você desconhece. Essa é Eu costumo dizer, inclusive, Rafael, que nessa desconstrução generalizada que a gente está fazendo, inclusive com as teorias anticoloniais, decoloniais, etc., eu acho que tudo na psicanálise vai ser interrogado. Tudo, inclusive o falo, o nome do pai, as teorias, as fases, etc. Toda a arquitetura da psicanálise vai ser interrogada. O que talvez não seja, que vai ser universal do ponto de vista da psicanálise, é o inconsciente. E é o inconsciente sendo a política. E se ele for a política, se a gente aceitar isso como uma universal franqueada pela psicanálise, a gente vai ter que pensar que esse inconsciente ele é justamente estruturado como linguagem. Ele é estruturado no discurso do outro, que é o outro que me habita. O Freud já falava isso lá no início. O inconsciente é um outro que me habita e que produz uma verdade que eu desconheço, mas que sou eu mesmo. Mas quando ele fala isso, ele está dizendo, olha, o inconsciente ele é estruturado como linguagem, e nesse sentido ele muito casa com o que vocês estão falando em termos de antropologia linguística, e não dissociam ou são complementares, eles mais se aproximam. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o corpo da educação sexual, esse corpo, para a psicanálise, ele é um corpo imaginário. Corpo é sempre imaginário. Corpo é sempre aquilo que eu vejo no espelho, ou que eu vejo no espelho do outro, ou que o outro me vê. Quer dizer, o corpo está sempre imaginário. Se ele é imaginário, ele não tem significante suficiente para resolver a sua questão. O dilema da sexualidade é justamente esse. Esse corpo, sendo imaginário, ele não consegue segurar o real, ele não consegue anteparar o real, porque ele é espelho, ele é imagem, a imagem é fugidia. Esse corpo não consegue. Então, eu preciso o tempo todo reiterar significantes, produzir discurso, produzir fala, para tentar dar nome a isso. Por isso é histórico, né? Por isso que a gente vai deslizando na história e vai modificando. E se for assim, aí eu penso, contrariamente ao que você está dizendo, que a educação, ou melhor, a educação sexual integrada, ou qualquer nome que eu queira dar, vai ser impossível ela conseguir fazer isso que você chamou de dessensibilizar, ou tornar mais natural, ou tornar mais saudável, ou tornar mais aceito, ou tornar respeitável, ou tornar qualquer coisa. Porque, como eu não tenho significante que recubra esse corpo, quer dizer, esse corpo está ali, aberto no real dele, e de tempos em tempos esse real vai manifestar de forma diferente, é como se o Freud viesse ao mundo só para dizer isso, para dizer, olha, século XIX, o positivismo não vai conseguir recobrir o corpo. O corpo vai sempre gritar outra coisa. Então, por mais que a gente respeite, vamos respeitar LGBT, vamos respeitar a mulher, vamos fazer o feminino, vamos fazer a luta, vamos fazer os corpos todos, eles são históricos. E esses corpos, como eles são imaginários, eles não têm um significante que recubra. Por isso, eles vão ser sempre desnaturalizados. A ser como se a gente tivesse, talvez, tolerar a
desnaturalização deles. Sempre, ele vai ser sempre um corpo estranho. Se eu puder usar o termo assim, uma coisa. Corpo é sempre corpo estranho. Corpo é sempre aquele duplo do texto infamiliar do Freud, né? Do texto do estranho do Freud, que ele fala assim, quando você passa na frente do espelho e se assusta consigo mesmo, sabe aquela hora que você vira e fala, nossa, eu tô assim? Quer dizer, você não se reconhece naquilo. É como se isso fosse a dimensão da sexualidade do ponto de vista da psicanálise. Aí ela é fácil de ser capturada pelo poder. Porque aí eu uso justamente o não saber para usar poder, para eu estratifico o gênero, bipolarizo cor, enfim, eu faço o que a gente faz, a desgraçada que a gente faz. Só que aí é triste pensar que é como se a gente tivesse fadado a ter sempre uma educação sexual ou uma educação da sexualidade fracassada, sempre fracassada. Porque como esse corpo não tem significante que o cubra, nós não temos... Ok, a nossa força é tentar fazer isso, mas essencialmente nós não vamos conseguir, porque ela está justamente por esse corpo não ter um significante exato que cubra ele. Esse é o dilema, é a metapsicologia sexual do Freud, que nós estamos trazendo para cá, para o hemisfério sul, para pensar a metapsicologia colonial. Porque assim como temos os corpos dos sexos que não tinham lugar na Europa, da virada do 19 para o 20, não temos palavras para recobrir a relação senhor-escravo da colonização que fizeram dos nossos corpos. Esse é o grande dilema. Mas eu queria colocar... Bem, fui longo aqui só para poder pontuar algumas questões a partir disso que você disse acerca desse corpo, né? Esse corpo sendo imaginário. Quando a gente pensa resistência em psicanálise, é o último ponto, quando eu penso em resistência em psicanálise, isso é muito interessante, porque não é só o sujeito resistindo a uma verdade, ou não querendo saber de si, ou adiando, perdão, ou adiando alguma coisa. O Freud já dizia assim, olha, na análise isso pode aparecer como contra-transferência. Quer dizer, o analista se colocando e não escutando essa abertura do corpo sem significante. É contra-transferência. Que o Lacan vai dizer, olha, toda resistência em psicanálise é resistência do analista, não necessariamente do analisando. Sim, porque a resistência do analisando está sempre lá, a mesma coisa de falar sobre a liquidez da água. Ele é impossibilitado de falar todo dele, ele não tem condição de falar, então ele fica ali tentando. Mas aquele que não escuta, aí realmente ele está no lugar da resistência de fato. Né? Vamos abrir para as questões? Quem gostaria de se inscrever? Se você puder descompartilhar para a tela ficar grande aqui, eu consegui enxergar as mãozinhas. Eu tenho certeza que são muitas. Vou falar um pouco com o Rafael, Marcelo. Ok. Como é que eu descompartilho? Peraí. Quer que eu tente aqui? Posso tentar aqui. Tirar a apresentação, né? Deu. Primeiro, Rafael, retomar aí essa questão que eu achei interessante, você voltar, né, na nossa tentativa de escrever um artigo, tentativa fracassada. Ele está em stand-by, até hoje tem 2 anos que ele está em stand-by. E aí eu achei interessantíssimo, porque duas questões que você colocou, do silêncio e da lacuna, né, assim, voltando um pouco para a gente com essa discussão que a gente se propôs a fazer, né, de interrogar categorias analíticas que talvez não servissem mais, né, para interpretar esse tanto de fenômeno que a gente vive na contemporaneidade, e, ao mesmo tempo, esse silêncio que sempre vem quando a gente se propõe a falar de sexualidade de gênero, né? Eu acho que essas duas questões me chamou a atenção na sua fala, e que eu acho que eu experimentei também lá na semana passada na RUEPSI, né? Porque eu também falei sobre gênero e sexualidade, Marcelo estava coordenando a mesa, e imediatamente foi assim um silêncio, né? Nada, nenhuma polêmica. Não, primeiro, um silêncio avassalador, né? Então, assim,
essa questão é muito interessante, essa questão que você trouxe. Aí eu queria explorar um pouquinho isso, do ponto de vista, você trouxe como resistência, né, a essa discussão, e Marcelo está dizendo que resistência em psicanálise é contra transferência e tal. Qual a dimensão que a gente poderia pensar sobre isso, né, quando a gente tem um campo, que é o campo da psicanálise, agora o nosso campo, educação, psicanálise política, né, onde a gente necessariamente precisa trazer à tona essas discussões, né? Não dá para prescindir de fazer essa discussão, e aí eu faço uma analogia com a questão do racismo, né? Se não existe raça, existe racismo. E na sexualidade, no gênero, se a gente conseguir fazer essa analogia, se não existe esse corpo real, né, que Marcelo está dizendo, o corpo imaginário, mas é esse corpo que apanha, é esse corpo que morre, é esse corpo que é violentado, né? E isso ao longo de séculos. E aí a minha pergunta é um pouco assim: como vamos trabalhar isso se não é pelo viés da educação, da cultura, dessa mudança discursiva civilizatória? O que a psicanálise poderia nos ajudar a pensar se não for por essa via de uma interrogação à cultura? Percebe? Porque essa pregnância, né, da violência de gênero, de sexualidade, ela é pregnante, né? Quer dizer, tem séculos que a gente vivencia isso não tem mudado, isso não tem alterado, com o corpo imaginário, com o corpo real, com o corpo simbólico, com o que for, a pregnância de gênero está sempre aí, né? Os corpos que são violentados são os corpos das mulheres, especialmente das mulheres negras, né? Então, queria que a gente problematizasse um pouco isso e trazendo à tona essa questão do silêncio e da lacuna, né? Por que essa questão, toda vez que a gente traz à tona a sexualidade, a gente acaba nós mesmos, e aí, né, estou aqui implicada, tem 2 anos que nós estamos tentando escrever o artigo e a gente silenciou, ele está aqui stand-by, né? Por que a gente também ainda resiste a essa discussão, né? E uma questão que me chamou muita atenção, que eu levei lá no colóquio da RUEPSI também, que a gente já tinha constatado, é essa ausência da discussão da sexualidade enquanto conceito na própria psicanálise, né? Como se a discussão que fundou a psicanálise, de certa forma, está silenciada por nós mesmos, né? Então, pensar um pouco aí, o que você tem pensado sobre isso, né? E acho que você acabou enveredando um pouco por essa pesquisa mais na área da educação, né, nesse momento, do que propriamente na psicanálise. Então, queria ver que torção, o que te levou a essa torção, né? Talvez aí por pensar que na psicanálise não tinha mais resposta para isso, né? Conversar um pouco sobre isso com você. Olha, primeiro que eu achei interessante que quando eu fui buscar textos que trabalhassem a questão da sexualidade pelo viés pedagógico, eu não consegui encontrar textos na psicanálise que abordassem a questão da sexualidade pelo olhar pedagógico. E aí eu pensei assim, olha que bom, então deixa eu produzir. Já não tem ninguém para me ajudar a falar, deixa eu produzir alguma coisa. Agora, respondendo a sua pergunta sobre como nós vamos trabalhar isso, eu acho que no mesmo desejo do analista de suportar a posição do analista, suportando a posição do professor de insistir nesse lugar da formação, porque ao longo da minha disciplina foi muito difícil lecionar, porque os alunos eles tinham uma resistência imensa a ler os textos. Muitas vezes saíam da sala de aula no meio da proposta de atividade. E eu tive assim, casos de um aluno me levar para a coordenação por conta da temática. Então, assim, tiveram vários, mas eu resisti nesse lugar. Então, eu acho que, tentando responder essa pergunta, eu acho que o modo como vamos trabalhar isso é desejando estar nesse lugar da formação para essas questões, nessa discussão, nessa insistência, né, de trabalhar a questão. Deixa eu ver o que mais. Eu acho muito interessante a fala do professor Marcelo, porque isso também aparece, né? Não tem realmente
um significante ali fálico definitivo que dê conta, né, de lidar com essa temática. Ela sempre vai se reescrever, insistir, e ela vai se metamorfoseando em outras coisas, em outro discurso, em outras problemáticas que só se ampliam, e o documento Unesco ele vai ser atualizado, e vão ter mais chaves, mais temas, mais questões, porque os problemas, eles só aumentam, né, gente? Mas eu vejo que, pelo olhar da pedagogia, dessa pedagogização da sexualidade, é possível a gente fazer com que esses sujeitos, eles chacoalhem verdades cristalizadas sobre si. Eu acho que o mais interessante é a gente proporcionar formações que façam com que esses sujeitos deslizem. Eu acho que muito mais numa proposta interventiva, a partir dessa perspectiva tem um texto da Coracini que eu adoro, né, por falar em intervenção. Então a minha disciplina, ela foi interventiva, e eu acho que desde o início a minha proposta com essa temática, ela foi interventiva. Esse recorte que eu trouxe hoje, ele é só um pequeno trecho de possibilidade de análise do meu corpus, porque eu quero trazer também na minha pesquisa como é que foi ocupar o lugar do professor, a posição professor, né, suportar a posição professor para essa temática, né. E, bem, acho que no mais é isso. Eu vou... Me xuxa. Perguntas? Bom, eu posso ir falando um pouquinho enquanto as pessoas vão aí se animando a perguntar. Nós tivemos o desafio, na verdade, né, de colocar o Rafael para trabalhar, justamente porque ele precisava estar aqui apresentando o que ele foi conseguindo aí na disciplina dele, né, até porque ele próprio enfrentou resistências pessoais dele para enfrentar, digamos assim, o que ele colheu, né, nessa disciplina. E realmente a gente ainda nem tinha tido tempo assim para problematizar todas essas questões, né? Antropologia da linguagem é uma coisa bem recente que foi trazida, o Henrique foi levantando essas questões diante daquele corpus que nós fomos tomando conhecimento, e eu também, com a própria psicanálise, o Rafael tem buscado se formar na psicanálise, muito além daquilo que a gente já transmitiu até agora, então ele tem buscado isso, mas a gente realmente não tinha chegado ainda a discutir essa coisa que hoje pululou, assim, e que o Marcelo Krau catou no ar, né, maravilhosamente, que é o real do corpo e do sexo, que é esse limite que a gente bate na parede, a pedra no caminho, a grande questão que nos limita em todos os sentidos. E a antropologia da linguagem também vai tropeçar, porque ela não vai recobrir, a proposta é essa questão. Então, assim, nós vamos continuar a falar dos limites, assim, das impossibilidades. Então, assim, eu estou trazendo aí para a gente colocar essa questão, quer dizer, a impossibilidade como um conceito mesmo que a gente precisa transmitir, né? Não sei. Estou colocando aí para a gente ampliar isso aí, né? Maralice, é super importante você dizer isso, reforçar, né, ressublinhar. E Margarete fez menção a uma mesa lá da Rua EPSI que foi muito rica. Realmente foi rica porque Margarete é sempre provocadora, como a gente já sabe. Ela vai delícia de provocadora. E ela já vai provocando e vai trazendo os psicanalistas para a inquietude lá da questão de gênero. Mas o curioso é que nós tivemos a contribuição do Lucas Emanuel, que até justificou a não presença dele hoje, porque ele está em trânsito, mas para Florianópolis, mas ele fez uma intervenção muito interessante lá na discussão com a Margarete, com a mesa num todo, em que ele vai falar, olha, por mais que a gente vá fazer movimentos de afirmação dos homossexuais, dos LGBTs, da mulher, de todo,
ele vai dizer, parece que há algo que não ia, porque a Margarete vem dizendo sempre, quer dizer, nós temos 30, 40, um século tentando fazer essa afirmação dos diferentes, seja de que ordem for, né, um século já fazendo isso, e a gente parece que patina, né, porque esse real do corpo ele não consegue inscrição. Mas o Lucas vai trazer alguma coisa a partir da psicanálise que eu acho que é uma colaboração. Eu entendi assim, pelo menos eu interpretei lá na hora desse jeito, que é uma contribuição da psicanálise para as teorias de gênero e para essas todas as teorias que tentam recobrir de alguma forma esse pensamento sobre a questão da sexualidade, que talvez a gente recalque na civilização ocidental a condição feminina. A condição feminina não é a da mulher. É a condição feminina que me habita, que habita um homem, uma mulher, um trans, ou qualquer... Enfim, que habita um ser. Essa condição desse real do corpo, como você disse, Mona Lisa. Ou seja, essa condição feminina, ela parece que ela é rechaçada, né? Ela é expelida da ordem significante. E é ela que sai retornando como um zumbi na nossa vida, nas teorias de gênero, nas teorias de sexualidade, nas tentativas de afirmação seja da mulher preta dentro do movimento racializado, seja qual ordem for. Repito, quando Freud chama feminilidade, ele não está dizendo a mulher, ele está dizendo a feminilidade que habita o homem, que habita a mulher, que habita qualquer pessoa, que habita a criança. Né? Então, quando ele traz isso, é como se ele dissesse, esse lugar é do rechaço social. Esse lugar é algo que a gente não consegue operar, porque quando vai se operar com isso, é como se trouxesse a minha própria lacuna, o meu próprio corpo imaginário que não consegue funcionar no real. E aí, quando o Lucas trouxe essa observação, ele permite a gente pensar que talvez a gente tenha que sempre fazer isso que a gente está fazendo, o Rafael, Henrique, Maralise, o tempo todo tentando aí conversar sobre isso, sem a necessidade de querer um telos, uma finalidade, um final, assim, né, um mínimo múltiplo comum que a gente vai conseguir resolver. É quase como se a gente tivesse consentir que todo dia nós vamos ter que fazer esse trabalho. Todo dia nós vamos ter que fazer o trabalho, seja de inscrição dos diferentes, todo dia, porque eles portam uma condição feminina que a civilização ocidental não suporta. E que a psicanálise vem dizer. Aqui, é isso. Eu fui lá, Freud, fui lá dentro dos asilos escutar aquelas mulheres falando de uma coisa que não entra na ordem fálica, androcêntrica do século XIX. Eu fui lá escutar. Teve solução para as histéricas? Não, ele não deu solução para as histéricas. Estamos até hoje aqui tentando fazer o sonho dele acontecer, mas não vamos conseguir. Inclusive assistindo muito retrocesso, né, Marcelo? Mônica. Margarete abordou isso mesmo, esse feminicídio enlouquecido que a gente está nesse momento, é que a gente poderia estar abrindo várias possibilidades de existência, vários modos de vida, fora das linhas de poder. Não, a gente começa a matar as mulheres. É uma coisa reacionária. É muito violento isso que a gente faz. É isso que o Marcelo está trazendo. Talvez, eu fiquei pensando, depois daquela mesa e da pergunta do Lucas, se a gente podia traduzir que é a diferença que não tem inscrição no inconsciente, seja ela de que ordem for, né? Porque, e aí é legal o vídeo da Porta dos Fundos, né? Assim, fantástico, porque isso retorna o tempo todo, né? Sejam indígenas, seja na sexualidade, seja na pessoa com deficiência. Gente, eu, Mônica, mais um tanto de gente, nós trabalhamos com essa questão da diferença desde 2004, né? Foi o primeiro livro que a gente escreveu sobre essa questão, acho que Mônica participou dele também, chamava Pluralidade Cultural na Formação de Professores e Professoras, 2004. Então, tem, no mínimo, 2 décadas, né, que a gente vem insistindo com a questão da diferença em várias áreas, é no gênero, é na sexualidade, é na inclusão de pessoas com deficiência, na questão racial, e é incrível, né, como que isso vai retornando
cada vez de forma mais recrudescida, né? Então, assim, realmente é uma pergunta aí para a gente continuar pensando, não tem solução, né? Acho que Mônica quer falar. Eu quero falar primeiro, né, dizer, Rafael, que foi ótimo escutar, né, seu trabalho, muito bom. É bom, né, que faz outros elementos, né, de outras leituras. E eu estava lá, né, no dia que a Margarete apresentou, no encontro da RUEPSI, foi muito legal, né, muito bacana esse apontamento que o Lucas colocou, né, que o Marcelo estava retomando, e acho que é um ponto bem nevrálgico mesmo, né, muito assim, forte, assim, a Maralice comentou aí da castração, né, acho que é talvez, das dimensões. Mas eu fico pensando, até compartilhei isso com a Margarete, que parece assim, tem essa questão do feminino, né, que está independente do sexo biológico, da condição, né, que a pessoa se coloca, como ela se autodeclara e tudo, mas parece também que tem uma questão muito forte com o corpo da mulher, né? O corpo da mulher também, né? Não sei, aí a dimensão também porque é sempre com a cultura, né, também que a gente pensa essas coisas, né? Mas eu percebo, porque eu fiquei pensando muito numa fala que um estudante nosso aqui da educação, ele é um homem trans, e uma vez ele fez uma palestra aqui na Faculdade de Educação e ele comentou como que ele percebeu uma mudança na forma das pessoas lidarem com ele, sabe, a forma como ele se percebia, as interações, ele como homem, sabe? Ele falou, nossa, é uma diferença absurda, assim, do tratamento, Então, eu fico pensando nessa condição do feminino, que eu acho que realmente é um elemento muito importante que a psicanálise traz, né? E eu acho que a psicanálise, nesse momento que ela vive hoje, não sei o que já viveu em outros tempos, né? Que não é mais aquele discurso hegemônico, assim, que a gente vive, né? Às vezes até uma contraposição muito grande. Acho que a gente se vê nisso mesmo, né? Também de procurar esses pontos, né? Que a psicanálise traz uma contribuição muito específica e que realmente quase que faz parte do ethos, né, se pudesse dizer, usar essa palavra para esse caso. Mas eu fico pensando também no corpo da mulher, sabe? Que eu colocaria também nessa discussão do feminino, que eu acho que tem uma operação também específica, né? Eu não sei, depois se alguém quiser comentar, gostaria. Mas aí é o corpo da mulher, do gay, da trans, do deficiente, do racializado. Esses são os corpos que, na verdade, não estão nessa métrica propriamente que compõe esse universo que está sendo fechado como feminilidade. Assim, não é necessariamente só a mulher. São todos aqueles corpos que vão descontinuar alguma forma estabelecida pela linguagem. Uhum. E é isso que a gente vai... É uma luta de titã, é uma luta inglória. Você vai estar sempre lutando. Porque, enquanto a gente foi fabricado na linguagem, a meu ver, nessa operação, né, nessa operação de ocidentalização, né, isso que nos ocidentalizou, essa moral ocidental, ela é difícil de combater. Ela vai... E se a gente quiser fazer uma coisa de afirmação, eu acho que a gente já perdeu. A nossa glória vai ser na luta diária, e não na finalidade. Não vencer uma batalha, propriamente. Como muitos de nós que eu acho que muitos de nós vislumbra isso. A gente quer um ultrapassamento, a gente quer ultrapassar esse momento. Se a gente for buscar essa ultrapassagem, né, essa superação, melhor dizendo, eu acho que nós vamos recair na resistência do analista, no psicanalista enquanto resistente, aquele que vai resistir a uma verdade. Quer dizer, você tem um telos, você tem uma outra ideologia, você quer trocar uma coisa pela outra. Não é isso. A afirmação de sujeitos não é necessariamente convocá-lo a um outro lugar. É fazê-lo afirmar-se, né? Isso é isso. Acho que é muito bom esse debate, propriamente. Mas volta a vocês três. O que vocês gostariam de comentar?
A linguagem não dá conta de tudo, né, gente? É isso. A gente tenta ousar, a gente tenta ultrapassar fronteiras, achando que a gente vai ultrapassar, mas não ultrapassa, né? Porque um dos papéis da linguística aplicada, pessoal, é trazer o social, né? E trazer a linguagem junto com o social. Quer dizer, eu nem gosto às vezes, do significante e do sintagma linguística aplicada, porque muitas pessoas acham que linguística aplicada é aplicação de linguística, e já passou isso, já foi a época disso, não é mais, né? Linguística aplicada é ciência social da linguagem, né? E eu entendo a linguística aplicada assim, né? E nós escolhemos um contexto específico para trabalhar, que foi o contexto psicanalítico na sala de aula, quer dizer, mas poderia ser outros contextos. Eu, por exemplo, tenho orientado trabalhos nessa perspectiva para a desconstrução de termos racistas, por exemplo, na linguagem, né? Eu orientei um trabalho agora de mestrado na desconstrução, através da antropologia da linguagem, de termos que a gente sempre falou e nunca imaginou, a gente naturalizou, inclusive, né? E nunca pensamos que eles fossem violentos, né? Que eles fossem opressivos e opressores. Então, assim, aí vem para a psicanálise, que não é a minha área de estudo, né, mas que às vezes eu flerto, né, muito ousadamente, muito atrevidamente, e aí eu me frustro, e aí eu fico, não sei nem o que eu falo com vocês aqui, gente. Eu tento. Dá uma angústia, dá uma frustração. Lembrei até de Graciliano Ramos aqui agora, que a gente é da literatura também, né, daquele livro dele, Angústia. Porque é isso, eu não sei, Rafa, e agora? Como é que fica, como diz a nossa maravilhosa antropóloga Lélia de Almeida Gonzalez? Como é que fica em bem e bom português? Né? Quer dizer, continuamos ousando com a antropologia da linguagem, e mesmo sabendo que não vai dar conta, mas trazemos aí essa inovação para esse objeto, para esse, né? Sei lá, gente, não sei se eu estou falando também, não sei se eu estou fazendo sentido com a minha fala, também não sei, Bom, porque então eu não sou da psicanálise, tá? Eu já deixei isso bem nítido aqui para todo mundo. Sou das linguagens, então, realmente, nessa hora eu vou ter que ser cartesiano e delimitar um espaço aqui. Tem coisa que eu não entendo da psicanálise, eu vou falar a verdade com vocês aqui. Bem verdadeiro com vocês. Tem coisa que eu fico aqui, meu Deus, o que eles estão falando? O que é isso? Desculpa, mas... Mas aí, Henrique, nós estamos aqui para fazer algum contraponto, né, nesse caso aí, para problematizar, né? Que se nós estamos na antropologia social, na linguística aplicada, que vai para esse lado, nós também estamos trazendo a psicanálise para o singular, né? Para o um a um, cada um. E a gente viu na disciplina do Rafael como um a um essas questões foram afetando, de haver alunos que abandonaram no meio do curso, de haver aluno que foi lá reclamar na coordenação, de haver alunos que, ao final das contas, demonstraram um deslocamento, alguma questão, outros ficaram... Assim, ele tem resultados interessantíssimos para a gente discutir, e justamente colocar isso que é o nosso trabalho de Sísifo, né, Marcelo? Rolar pedra acima, todo dia a pedra desce, nós rolamos a pedra acima, e é isso que também, de certa forma, nós vamos ter que tratar nesse trabalho. Né, Rafael? Eu não sei, vocês me digam aí, mas a gente está muito, muito, muito feliz com esse debate de hoje. Sim. Nos ajudou enormemente, né? Ainda bem que a gente tem você, Mara, porque eu sozinho não ia dar conta, não. Obrigado. Obrigado por segurar minha mão. Ninguém solta a mão de ninguém. Essa dimensão de incorporar a impossibilidade no campo da educação, porque nós vamos continuar fazendo educação também, percebe? Né? Eu, por exemplo, eu sou professora há 42 anos. Nós vamos deixar de ser professor? Vamos ser professor. Então, eu acho que assim, essa dimensão da gente apostar na educação, mas mesmo sabendo que ela é impossível, né? Eu acho que é isso que o Marcelo está querendo dizer, para a gente não cair nessa ilusão, né? De que ao fazer educação, ao apostar nisso, a gente resolveria
todo o problema da sexualidade. Mentira, né? Não vai acontecer. A gente já sabe, estou aqui falando para vocês, desde 2004, eu vou discutindo esses temas exaustivamente na formação docente, né? Mas sabendo que a gente não vai alcançar. Agora, o que me intriga é enquanto civilização mesmo, assim, né? O que faz com que a gente fique repetindo e reiterando determinadas questões. Aí, eu não sei, Marcelo, se a gente vai ter que avançar um pouco mais e pensar que mesmo para pensar a condição feminina, nós também temos um ponto de partida, né? E talvez esse ponto de partida, que tem a ver com a questão da inscrição, da libido, da ordem fálica, talvez esse ponto de partida também não nos sirva mais para compreender, né, tudo isso que a gente está falando aqui. Então, eu estou tentando ver, por isso que eu falei aqui da diferença, que eu estou tentando ver se eu desloco da condição feminina para o conceito de diferença. E aí eu não sei como é que a gente escapa de pensar a questão da diferença sexual, né? Então, assim, porque senão a gente fica dando volta, né, em volta da mesma lógica, percebe? Assim, eu acho que o meu desafio atual tem sido pensar assim, tem uma outra lógica, e aí vocês falaram da antropologia linguística, né, e a gente tem que ir tentando, talvez, ampliar o debate em torno dos paradigmas, né? Então, assim, eu estou indo lá na filosofia de novo, eu estou indo lá na sociologia de novo, não sei, alguns paradigmas que possam nos ajudar a pensar se tem uma outra lógica de pensamento que não é essa que a gente está impregnado dela, né? Porque foi isso que você falou no início e eu concordo, assim, quando o Rafael pergunta qual a nossa concepção de sexualidade, imediatamente a gente vai para a pulsão, né? Assim, a gente vai para essa lógica pulsional, né? Então, assim, nós já estamos impregnados dela, mas existe uma outra lógica, uma outra chave de leitura, um outro paradigma que pode nos ajudar a pensar essa questão, e aí é aquilo que você sempre coloca, aí nós vamos sair do campo da psicanálise, né? Ou vamos pensar esse inconsciente, que é o que está nos sobrando como axioma. Vamos pensar esse inconsciente ancorado em alguma outra lógica, né, que não essa, que é a nossa chave de leitura já pronta e já dada, que a sensação que eu tenho é essa, que aí toda hora a gente recai nessa lógica que já está pronta e estabelecida, né? E que é nosso lugar de conforto. Aí realmente dá para entender também, né? Nosso lugar de conforto, nossa zona de conforto. Mas vou aqui continuar pensando sobre isso, porque é como se essa resposta, para mim, ela já não me esclarece muita coisa, percebe? Assim, ela não me conforta mais, né? Ela dá uma pista aí, mas ela não me conforta mais, assim, que eu acho que a gente recai no mesmo lugar, sabe? Só uma... Margarete, desde Fanon, a gente tem 3 vias de discutir isso. Ou você, que é o tal do ideal de eu da brancura, né? Que a Isildinha recupera, né? O ideal de eu do branco. Esse ideal do eu do branco estabelecido na racialização que o Henrique colocou aqui para a gente no início. Então, está posto. Então, nós temos 3 vias. Nós temos a via a meu ver, a via que o Fanon estabelece, ou seja, é a via da guerrilha. Quer dizer, os racializados vão ter que guerrear para combater o branco. Ele precisa colocar um discurso maior do que o discurso da branquitude, do ideal do eu branco estabelecido pela brancura. Então, ele precisa ir para a guerra. Ele precisa impor um discurso. Essa é a saída do Fanon com Condenados da Terra. Tem a via, que é essa que, geralmente, muitos de nós está envolvido nessa forma, que é essa de fazer política, ir para a cidade, tentar o telos, tentar a finalização, tentar a mudança, conscientização. Vamos lá, essa da política, que muitos de nós vêm de trajetória política e tenta fazer isso.
A terceira, que eu começo a desenhar, que eu não sei ainda qual vai ser, mas talvez a gente tenha uma possibilidade em multiplicar as cores do espelho. Esse espelho do ideal do eu, ele precisa ser multiplicado. Ele precisa, lá na origem, como é o narcisismo que estabelece o ideal do eu, freudiano, esse que estabelece lá os códigos sexuais, etc., é como se a gente tivesse que multiplicar essas cores. E isso, nós vamos ter que arranjar uma operação que não seja mais a guerrilha, a guerra do Fanon, nem propriamente a política convencional. Ela é política, mas ela não vai poder ser por essa via da política herdada dos marxistas. Essa não vai dar. Essa não, dos identitaristas, dos marxistas, não vai dar. Então, talvez a gente vai ter que realmente nos pequenos flancos das identidades para fazê-las virarem uma coisa, para fazer se inscreverem de um modelo. Porque até agora, a forma como as identidades estão fazendo, estão convocando o reacionarismo. Elas estão fazendo o movimento e convocando os reacionários. As figuras, nós estamos matando as mulheres de novo. Nós estamos excluindo os gays. Nós de novo estamos fazendo a mesma coisa reacionária. Então, eu acredito que nós vamos ter que arranjar uma terceira via, que é o que a gente vai ter que pensar, talvez com o colóquio do Lepsi aí, para ver o que vai ser. Estamos fechando, então, né, com uma boa pergunta aí, né, Marcelo? Estou satisfeita, assim, com esse nosso último encontro. Rafael, quer comentar? Quer terminar? Olha, além de agradecer a oportunidade de poder falar, estou muito feliz, gente, realmente, de poder contribuir, de vocês estarem aqui ouvindo um pouquinho, né, que a gente trouxe pela pesquisa, que eu olhei, assim, 5% dos meus dados para poder trazer alguma coisa, sabe? Porque ainda está muito incipiente. Então, aqui foi uma tentativa de trazer algo interessante, né, da linguística aplicada para a gente pensar outras possibilidades, né? Mas eu estou achando muito interessante como a discussão, ela girou e voltamos para o gênero. Então, eu acho interessante porque, se vocês perceberam do que a gente trouxe da antropologia da linguagem, a antropologia da linguagem, ela vai falar sobre o modo como a gente recebe, como a gente narra e como a gente silencia. Todas aquelas possibilidades que eu trouxe sobre a sexualidade, voltamos de novo para o gênero. Então, eu achei muito interessante como é que realmente o sofrimento ele é transacional. A gente vai pegando ali, vai falando, vai de modo radial falando aí, né, daquilo que realmente nos afeta, né? A pesquisa é isso. O pesquisador pesquisa a dor, né? Muito bem. É isso, gente. Muito obrigado. E, Rafael, no fundo, somos adoecidos pelo racionalismo que desde os gregos a gente vem seguindo, né? Que o Ocidente inventou um modo de existência e a gente é o sintoma desse modo de existência que não cabe todo mundo, né? Nessa racionalidade que foi inventada desde os gregos. Então, é isso que nós estamos agora tentando quebrar o espelho desse grego. Modo de falar, né? O grego é uma forma genérica de falar, mas nós estamos quebrando o espelho dessa racionalidade eurocêntrica que nos estabeleceu enquanto código e a gente está tentando inventar uma outra forma. Convido a todos, eu coloquei aqui talvez o possível, porque ainda não está totalmente decantado, mas o possível tema do colóquio do ano que vem, que é como o campo psicanálise, educação e política opera e teoriza saberes sobre sujeitos que se acham nas periferias do mundo. Ou A Esperança Virá do Sul, que é o título de um livro muito interessante, que depois eu vou partilhar aqui com vocês. Aliás, eu mandei trazer da França agora, porque ele é do Marrocos. A Esperança Virá do Sul. É isso. Gente, então, com a sessão de hoje, a gente termina agradecendo imensamente Maralice, parceira, colega, amiga, a presença honrosa de Henrique Leroy, que vem aqui nos prestigiar. Muito obrigado, Henrique. E, Rafael, você que é prata da casa e que está sempre aqui conosco. Muito obrigado. De maneira tão implicada e tão boa. Obrigado a todos, um bom final de ano, uma boa vida no ano novo e que a gente faça um 2026
melhor do que foi agora. Obrigado. Um abraço. Obrigada, gente. Um abraço. Tchau. Marcelo, a gente ainda faz a reunião